430 num domínio completamente diverso, isto é, no da experiência psicológica, sabemos que 3 das 4 funções da consciência se diferenciam, isto é, podem tornar-se conscientes, uma, porém, permanece ligada ao solo materno, o inconsciente, sendo denominada a função inferior. Constitui o calcanhar de Aquiles da consciência do herói. Em algum lugar, o forte é fraco, o inteligente tolo, o bom mal, etc. E o inverso também é verdadeiro. Segundo o nosso conto, a tríade aparece como um quaternio aleijado. Se pudéssemos juntar a perna que falta às 3 existentes, obteríamos a totalidade. O enigmático axioma de Maria diz: do terceiro surgiu como o quarto, a 56, o que deve significar que, quando o terceiro produz o quarto, nasce ao mesmo tempo a unidade. A parte que foi perdida, a qual se encontra em poder dos lobos da grande mãe, é apenas um quarto, mas com os outros 3 forma aquela totalidade que suprime a separação e o conflito. 431 o que, porém, segundo a simbólica, faz de um quarto uma tríade. Neste ponto o simbolismo da história não nos esclarece e somos obrigados a recorrer aos fatos da psicologia. Como disse acima, 3 funções podem ser diferenciadas, e apenas uma permanece no exílio do inconsciente. Tal constatação carece de maior precisão. Empiricamente, a diferenciação é apenas bem-sucedida em uma função e por isso ela é designada função superior ou principal e juntamente com a extroversão e a introversão constitui o tipo de atitude consciente. A esta função associam-se uma ou 2 funções auxiliares mais ou menos diferenciadas, as quais quase nunca alcançam o mesmo grau de diferenciação, isto é, de poderem ser usadas voluntariamente. Por esse motivo essas funções auxiliares possuem uma espontaneidade maior do que a da função principal, a qual é altamente confiável e se adapta à nossa intenção. A quarta função, inferior, por outro lado, é inacessível à nossa vontade. Ora ela aparece como um duende brincalhão que atrapalha, ora como Deus ex machina. Sempre, porém, esta última função vai e vem suas ponte, segundo sua vontade. Podemos deduzir desta exposição que até as funções diferenciadas se libertam só em parte de seu enraizamento no inconsciente, por outro lado, estão atoladas nele, e assim operam sob o seu domínio. As 3 funções diferenciadas que estão à disposição do eu correspondem 3 partes inconscientes, que ainda não se despegaram do inconsciente 57. Assim como as 3 funções diferenciadas conscientes se confrontam com uma quarta função indiferenciada, como fator de perturbação mais ou menos desagradável, assim a função superior parece ser o pior dos inimigos em relação ao inconsciente. Não podemos deixar de mencionar uma sutileza especial, e assim como o diabo gosta de disfarçar-se em anjo de luz, a função inferior influencia de modo secreto, insidioso e preponderante a função superior, tal como esta reprime aquela na mesma medida. 58. 432 Tais exposições um tanto abstratas são necessárias para esclarecer um pouco as associações ardilosas e alusivas do nosso conto a simples e infantil. As 2 tríades opostas, a primeira que exila o mal e a segunda que representa o seu poder, correspondem, por assim dizer, exatamente à estrutura funcional da nossa psique consciente e inconsciente. O conto, sendo um produto espontâneo, ingênuo, e refletido da alma, só pode expressar aquilo que é próprio da alma. Por isso, não é só o nosso conto que representa essas
Condições psíquicas espirituais, mais inúmeros outros contos de fadas 59 fazem o mesmo. 433 O conto em questão revela com rara clareza, por um lado, todo o caráter antitético do arquétipo do espírito e, por outro, a combinação confusa das antinomias, visando a grande meta de uma consciência mais elevada. O jovem guardador de porcos que, a partir do baixo nível animal, escala a gigantesca árvore do mundo e descobre lá no topo do mundo superior da luz sua anima virgem, a princesa de alta estirpe, simboliza a ascensão da consciência de territórios quase animalescos a um ponto elevado de onde se descortina um vasto panorama e representa de modo apropriado a ampliação do horizonte da consciência 60. Assim que a consciência masculina alcança estas alturas, sua parte feminina correspondente, a anima, vai ao seu encontro 61. Esta é uma personificação do inconsciente. O encontro mostra como é inadequado chamar o inconsciente de a subconsciente. O inconsciente não está apenas debaixo da consciência, mas também acima, e de tal modo que o herói deverá subir com o maior esforço até alcançá-lo. Este inconsciente a superior a não é de modo algum uma supraconsciência, no sentido de que qualquer um que o alcançasse, como o nosso herói, ficaria tão acima do subconsciente a quanto acima da superfície da Terra. Pelo contrário, ele faz a desagradável descoberta de que sua anima elevada e luminosa, a princesa alma está enfeitiçada lá no alto e tão carente de liberdade como um pássaro em uma gaiola dourada. O herói pode orgulhar-se de haver progredido a partir dos vales de uma apatia animal, mas sua alma está em poder de um espírito mau, de uma imago paterna tenebrosa de tipo infernal, sob a figura de um corvo, conhecida representação teleomórfica do diabo, de que lhe servem a altura e o vasto horizonte, se sua amada alma sofre no cativeiro? Sim, ela até participa do jogo do submundo e pretende aparentemente impedir o jovem de descobrir o segredo do seu cativeiro, ao proibi-lo de entrar num determinado quarto. Secretamente, porém, ela o induz, por causa da proibição, a fazer o que é proibido. É como se o inconsciente tivesse duas mãos, uma das quais sempre faz o contrário da outra. A princesa quer e não quer ser libertada. O espírito mau, no entanto, preparou aparentemente uma armadilha para si mesmo. Ele queria raptar uma bela alma do luminoso mundo superior, o que, como ser alado, poderia fazer, mas não havia contado com o fato de que com isso ele também ficaria exilado no mundo superior. Ele é certamente um espírito das trevas, mas sente saudades da luz. Esta é a sua justificativa secreta, tal como o exílio é o castigo da transgressão. Enquanto o espírito mau está preso no mundo superior, a princesa não pode descer até a terra, e o herói desaparece no paraíso. Então, comete o pecado da desobediência, possibilitando assim a fuga do ladrão, o que provoca um segundo rapto da princesa, e assim toda uma série de calamidades. O resultado, porém, é a descida da princesa para a terra e o corvo diabólico assume a forma humana do caçador. Assim, a anima luminosa do mundo superior aproxima-se da esfera humana, tal como o princípio do mal, e ambos são trazidos à pequenez humana e desse modo tornam-se acessíveis. O cavalo de 3 pernas, onisciente, do caçador, representa o poder deste último. Corresponde aos componentes inconscientes das funções diferenciáveis 62. O caçador, no entanto, personifica a função inferior, a qual também se manifesta no herói, sob a forma de curiosidade e iniciativa. No decorrer da história, o
Herói vai se assemelhando